Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor venha estar abençoando toda a tua casa, toda a sua família, e que nesse momento a graça do Senhor venha superabundar a sua vida. Amém? Mais uma vez estamos todos reunidos através do YouTuber, para que possamos juntos meditar na palavra do Senhor, para que possamos juntos estar recebendo aquilo que o Senhor tem para nos passar nesta noite, nesse momento, né? Ou até mesmo nesse horário aí que você vai estar assistindo. Espero que Deus venha falar no seu coração. Espero que o Senhor entregue a você aquilo que você busca, aquilo que você precisa. Amém? Vamos primeiramente estar orando, vamos estar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, independente das situações, independente das tribulações, independente das circunstâncias. Nós devemos agradecer todos os dias. Só o fato de acordarmos já é uma dádiva, já é uma bênção, e nós temos que agradecer por isso. Amém? Então vamos agradecer a Deus mais uma vez por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Grande Deus e soberano Pai, Deus de infinito amor e de infinita misericórdia. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Pai, te agradecemos por tudo, ó Pai, porque tudo somos gratos a Ti, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Pai, que nesse momento o Senhor venha ouvir as orações dos Teus filhos, dos Teus servos, ó Pai, e que o Senhor, ó Pai, venha entregar a eles, ó Pai, as necessidades de cada um. Pai, eu não sei o que eles precisam, mas uma coisa é certa. Eu sei que eles têm crido no Senhor. Eu sei, ó Pai, que eles precisam do Senhor, ó Pai. Todos nós precisamos do Teu cuidado. E sabemos que o Senhor tem feito isso para conosco. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor venha nos ensinar, ó Pai, a ser pais melhores, filhos melhores, maridos melhores, esposas melhores, ó Pai. Que nós possamos ser servos, ó Pai, melhores. Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amados irmãos, nós sempre estamos passando por momentos de dificuldades na nossa vida. Nós temos momentos bons, momentos alegres, mas temos aqueles momentos que nos traz angústia, que nos traz tristeza, que nos traz frustrações. Mas em todos esses momentos, nós precisamos estar focados em Deus. Nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus. É isso que o Senhor tem para nós nesta noite, para que nós possamos alicerçar na sua palavra, crendo, confiando, fazendo o bem. E quando nós tivermos isso em nossos corações e estarmos praticando, nós a cada dia seremos mais abençoados, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você que você pegasse a sua Bíblia, que nós vamos meditar na palavra do Senhor, no livro de Romanos, capítulo 5, a partir do verso 3. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 9. Amém? Você que pode, você pega aí a sua Bíblia, né? Romanos, capítulo 5, no verso 3 ao verso 9. Vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Glória a Deus. E assim está escrito na palavra do Senhor. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, embora por uma pessoa que se dedique ao bem. Talvez alguém tenha coragem de dispor sua vida. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício,
quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Amém? Glória a Deus. Amados, Paulo aqui, ele escreve a carta a Romanos, ele destaca que a importância da tribulação no crescimento espiritual. Com todo o processo para a construção da esperança por meio da tribulação, ela passa pelo quê? Ela passa pela paciência e experiência. Todo esse percurso, todo esse trajeto, ele é complexo. Inicialmente, ele pode até parecer um pouco desapontador, não é verdade? Mas ressaltamos que a primeira conquista nessa trajetória é exatamente a paciência. O processo da construção da esperança, que aqui é apresentado aqui por Paulo, ele tem início na tribulação. Ele começa na tribulação, passando pela paciência, aí vai trazer o quê? A experiência. E finalmente, ele nos leva a esperança. Então nós precisamos ter paciência, experiência e finalmente vamos ter esperança. Paulo ele destaca aqui muito para os irmãos ali de Roma que é necessário nós passarmos por tribulação. O cristão ele precisa passar por um momento de tribulação, porque é nesse momento que ele passa por um processo de amadurecimento. Quando ele passa por tribulação, ele começa a crescer espiritualmente. Todo aquele que passa por uma tribulação, que foca nas coisas de Deus, que busca a Deus, que caminha com Deus, que lê a palavra, que medita na palavra, ele vai criando um processo, que é um processo, é uma transição, né? E Paulo, ele mostra aqui que o primeiro passo, certamente, é o mais complexo, podendo levar muitos cristãos a momentos de estresse. Então, a tribulação, quando chega a tribulação, ela é bem complexa e tem levado muitos de nós, muitos cristãos, ao estresse, né? Então, é necessário que o crente vença primeiro esse estresse, para alcançar a maturidade cristã, para que tudo que ele passar, ele passe, mas confiando em Cristo, confiando em Deus, sabendo que Deus vai mudar aquela história. Ele tem que ter confiança que ele serve um Deus vivo, que ele serve um Deus poderoso, um Deus que muda a história, um Deus que transforma. E Paulo, ele mostra, amados, olha para você ver, é interessante que ele começa com o quê? Ele começa na importância da tribulação. Ele diz aqui nos 3, mas não somente isso, como também nos gloriamos na tribulação. Paulo já começa falando que nós devemos nos gloriar também nas tribulação. Porque, ele diz aqui, porque a tribulação, ela produz perseverança. Quando você tem algo na sua mente, quando você está buscando algo, e que as tribulações elas vêm para impedir você de chegar até lá. Mas quando você está focado em Cristo Jesus, quando você está focado em Deus, quando você está buscando ali, sabe, aquele objetivo, você começa a perseverar. Então, a tribulação, ela começa a trazer perseverança. Mas nós sabemos que quando a tribulação chega, a primeira coisa que ela traz para a gente é estresse. É estresse. A primeira coisa que a tribulação ela traz para mim e para você é o estresse. Os especialistas e pesquisadores, eles se preocupam com o estresse. Por quê? Porque eles sabem que o estresse ele traz grandes consequências ao nosso corpo físico, a nossa não somente no nosso corpo físico, mas também na nossa mente. Então, e quando afeta a nossa mente, provavelmente nós vamos ter diversos problemas físicos.
diversos problemas de saúde. Então, nós precisamos resolver esse problema. Mas como assim? Nós sabemos que o estresse ele pode prejudicar a nossa capacidade produtiva, a nossa vida social, né? O convívio com a nossa família, com os amigos, né? Com a vida em unidade, em comunidade. Então o estresse ele leva nós a diversos problemas, né? Mas nós precisamos estar focados na palavra, na palavra. Nós precisamos estar alimentando da palavra. Que um dos maiores remédios para a nossa vida espiritual, para a nossa vida emocional, para a nossa vida sentimental e através para a nossa saúde física. Muitos acham que não, mas está na palavra de Deus. A palavra de Deus, ele é um remédio. A palavra de Deus é um remédio que foi indicado pelo médico Jesus. E esse médico, ele sabe qual o remédio necessário para você. E esse remédio está dentro da palavra de Deus. Mas aqui, amados, nós vamos falar um pouco do estresse. Por que nós vamos falar um pouco do estresse? Porque quando nós lemos aqui no livro de Romanos, a primeira coisa que vem é a tribulação. E nós sabemos que a tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança, ela produz um caráter aprovado, não é verdade? E um caráter aprovado, né? E um caráter aprovado, ele produz confiança. Então nós precisamos entender isso. Mas quando chega, a primeira coisa que a tribulação ela produz em nós se chama estresse. Não é verdade? Nós ficamos estressados, nós ficamos chateados, nós ficamos totalmente... E quando esse estresse chega, ele dá um jeito de derrubar a gente, ele dá um jeito de bagunçar, não somente naquela área que nós às vezes, aquela tribulação chegou, mas aquela acaba chegando de uma forma que vem trazendo para nós ali diversos mesmos, diversos, como é que eu vou dizer, transtornos, diversos transtornos, bem? Então, olha para você ver, quando o estresse ele chega, para entender o estresse é necessário nós conhecermos o mecanismo que envolvidos na geração daquele estresse, na manutenção e nos sintomas do estresse. O mecanismo envolvido no estresse. Primeira coisa que nós temos que saber, o mecanismo envolvido. O estresse, ou estresse, né? Porque nós sabemos que ele não é uma doença, e sim um sintoma. O estresse não é uma doença, ele é um sintoma. Ele consiste basicamente na forma de como os mecanismos internos reagem a situações diversas ou desfavoráveis na nossa vida, que acabam por agredir nosso equilíbrio. Então, o estresse em si ele não é uma doença. Muita gente fala assim, estresse é doença, mas não é, amados. O estresse, ele é um sintoma. O estresse é um sintoma, né? Que diante da circunstância, diante do que nós passamos, ele começa a provocar em nós, né? Ele vai agredir totalmente o nosso equilíbrio. Totalmente o nosso equilíbrio. É certo que as tribulações, elas virão. E com elas, o cristão ele precisa adquirir paciência e não estresse. Quando a tribulação chegar na sua vida, você precisa adquirir paciência. Porque a tribulação, ela produz paciência e não estresse. Então a Bíblia, ela nos ensina que quando vier a tribulação, nós não temos que ficar estressados. Nós temos que aprender a ter paciência. O salmista diz, esperei com paciência no Senhor. Então nós precisamos entender
que nós precisamos ter paciência. É uma das coisas hoje, amados, que está faltando muito no nosso meio. Principalmente no meio cristão, as pessoas elas não estão tendo mais paciências com nada. Atualmente, o consumismo, e o foco no eu, sabe, tende a aumentar as situações adversas. Mas por que você está falando isso, pastor? Por quê? Porque quando a pessoa ela começa a olhar para ela falando eu, ela foca nela mesma, ou então ela fica só aumentando o seu consumismo. Mas quando a gente começa a fazer isso, a gente está tentando esconder alguma coisa. A gente está tentando disfarçar alguma coisa. Às vezes nós estamos com um problema, em vez de a gente enfrentar aquele problema de frente, enfrentar aquela tribulação, enfrentar aquela adversidade, nós começamos a procurar mecanismos, procurar meios de fugir do problema. Eu falo uma coisa com você, problema não é feito para ser encostado, e sim para ser enfrentado. O problema tem que ser enfrentado e resolvido, não jogado para o lado, porque mais cedo ou mais tarde ele vai voltar. Amém? Então, nós temos vivenciado a triste realidade, amados, do abandono de idosos, porque muitas vezes eles não produzem mais como antes. Nós vemos aí diversos idosos sendo abandonados, porque eles já não produzem mais da mesma forma. Quanto mais a vida exige de nós, mais estressados nós estamos ficando, nós nos tornamos. Quando nos sobrecarregamos ou procuramos dar conta de todos os nossos compromissos, ficamos ainda mais vulneráveis e expostos ao estresse. Eu falo de vivência. Chegou uma época na minha vida que eu queria que as coisas todas dessem certo, mas isso é algo que eu queria, mas nós sabemos que as coisas não funcionam dessa forma. As coisas não funcionam do nosso jeito. Nós queremos que as coisas funcionem do nosso jeito, mas elas não funcionam. As coisas elas funcionam da forma que elas têm que ser. E nós ficamos uma vida inteira querendo, às vezes, mudar as pessoas. Eu gostaria que o meu filho mudasse, eu gostaria que a minha esposa mudasse, eu gostaria que o meu marido mudasse, que o meu pastor mudasse. Sucessivamente, nós queremos que alguém mude. E aí nós vamos vendo que essas pessoas não vão mudando, e isso vai criando em nós o quê? Um estresse, não é verdade? Mas quando chega um certo momento na nossa vida, nós começamos a entender que nós é que precisamos mudar. Nós é que precisamos ser ponto de referência para que o outro mude. Para que o outro mude. E quando isso acontece, nós vamos começar a lidar com nossos estresses, com o nosso... com as nossas cobranças de uma forma diferente. Nós vamos parar de cobrar mais das pessoas, e quanto mais você cobra das pessoas, mais frustrado você se torna, porque você quer que a pessoa seja o que você quer, mas cada um é o que é. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que todo mundo tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Que todas as pessoas elas têm suas dificuldades e suas carências e suas mazelas, da mesma forma que nós também somos assim. Nós temos as nossas carências, nós temos as nossas mazelas, nós temos as nossas pirraças, e isso vai causando na gente o estresse. E nós precisamos pegar esse momento e fazer ele de uma forma diferente. Mas nós precisamos entender que muitas das vezes o estresse ele traz problemas muito sérios, muito sérios, muito sérios. Porque ele pode ser, às vezes, somáticos, psíquicos, somáticos, psíquicos. Os somáticos são a manifestação corporal e o psíquico mental. Então, às vezes, o estresse ele traz esses dois tipos de problemas para nós.
né? Os somáticos, que vai trazer no nosso corpo ali, às vezes você começa a encher de brotoeja, acontece um monte de coisa, porque o estresse está produzindo no seu corpo uma reação, né? E que você precisa controlar. Ou às vezes, o estresse ele traz para você um problema psíquico, que é um problema mental. Você anda só com a cabeça pensando num monte de coisas. E nós já falamos aqui que nossos pensamentos, nós precisamos controlar os nossos pensamentos. Os sintomas, amados, somáticos, mais comuns são taquicardia, né, que é o coração acelerado, mãos frias, calafrios, suor excessivo, dores cólicas, tremores. Isso tudo são alguns dos sintomas que o estresse traz. O estresse, né, somático, que produz o nosso corpo, né, que ele produz o nosso corpo. Né? Mas, às vezes, os psíquicos, ele traz algumas coisas que as pessoas elas não conseguem entender. Por exemplo, nervosismo, medo excessivo, mal-estar indefinido, insegurança, dificuldade de concentração, né? Então, esse é um dos problemas que o estresse traz, psíquicos. Medo. Tem pessoas que ela começa a ter medo do nada, um medo excessivo, de repente ela começa a sentir um mal-estar que ela não consegue definir o que eu estou sentindo, uma insegurança na vida dela, na conduta, na forma dela agir. Ela é totalmente insegura. Pessoas que não conseguem concentrar em nada, ela tem uma dificuldade na concentração. Então, amados, nós precisamos entender, aprender e praticar a palavra de Deus. Paulo ele deixa claro aqui no livro aos irmãos de Roma que eles precisavam das tribulações, porque as tribulações levavam eles para perto de Deus. Porque quando você tem a tribulação e você está focado em Deus, sabe o que você faz, amados? Vou falar uma coisa com vocês. Eu percebi nessa caminhada com Deus, nesse andar com Deus, nessa meditar na palavra, nesse tempo que você tira para Deus, que quanto mais você corre, mais tarde você chega. Por que você está falando isso, pastor? Pelo seguinte, amado, quando nós queremos que alguma coisa se resolva ao toque de caixa, a gente tem o hábito de dizer o toque de caixa, ou nós deixamos a nossa vida, nós nos tornamos um crente ioiô. O que é o crente ioiô, pastor? Uma vez me falaram do crente ioiô. O que é o crente ioiô? Um dia está em cima, um dia está embaixo. Um dia está em cima, um dia está embaixo. Porque ele fica tão ansioso pelas coisas que ele se torna um crente ioiô. Mas quem que faz ele ioiô? O próprio diabo, o próprio Satanás, que fica jogando você para baixo. Aí você sobe, ele joga você para baixo de novo. Aí você torna subir, ele joga de novo. E eu aprendi, amados, que quando você começa a esperar no Senhor, é fácil? Não. Para aprender a esperar no Senhor, não é fácil. É difícil. É muito difícil. Mas não é impossível. Eu aprendi que quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, quanto mais nós lemos as Escrituras, mais paciência nós aprendemos a ter nas tribulações. Porque quando ela chega, você fala, eu não posso fazer nada. Mas o meu Deus pode, eu vou esperar o tempo dele. Porque todo aquele que confia na sua própria força, todo aquele que confia na sua própria convicção. Porque tem época que nós somos convictos, né? Não, eu tenho certeza que vai ser assim. Aí nós vamos com o burro na água, né? Aí as coisas acontecem de outro jeito, nós ficamos frustrados, decepcionados e ainda queremos dar a culpa a Deus. Sendo que nós que queremos para ontem. Né? Nós queremos as nossas coisas para ontem. Que Deus sara a nossa terra ontem. Que Deus cura a nossa casa ontem. Que Deus liberta os nossos filhos ontem. Que Deus muda a nossa história ontem. Sempre para ontem. As nossas coisas são sempre
rápidas. Sempre nós queremos rápidos. Mas as coisas de Deus são sempre, né, para depois. Ah, não, depois eu faço. Ah, não. Mas as dificuldades para você fazer a obra de Deus vão ser grandes. As dificuldades vão aparecer. As dificuldades vão estar aí, amados. Amados, lá no livro de Lucas, capítulo 23, verso 29, narra a crucificação de Cristo e mostra dois salteadores na mesma condição que ele estava, né? E que tiveram reações diferentes. Um deles continuava acusando Jesus, enquanto o outro pedia misericórdia. Reconhecendo sua condição e se vendo como merecedor da morte, e Jesus teve compaixão dele. Então um acusava Jesus, o outro, ele reconheceu os seus erros, reconheceu que era pecador e reconheceu que Jesus era rei dos reis, Senhor dos senhores. E Jesus teve misericórdia dele. Nós precisamos entender, amados, entender a separar. Sabe, nós precisamos entender quem nós somos. Às vezes você acha que Deus não sabe o tanto que você erra, né? E muitas vezes você acha que Deus teria deixado você de fazer Deus, por você deixar de fazer, Deus te esqueceu. Deus não sabia. E Deus não esquece de você. Deus, ele sabe muito bem como você. As situações adversas, amados, elas vão estar sempre na nossa frente. Sempre na nossa frente. Mas o salmista, novamente, lá no Salmo 37, versos 4 e 5, ele disse, ele nos orienta a entregarmos e confiarmos no caminho a Deus. Que Ele, no tempo certo, concederá os desejos do nosso coração. No tempo certo. Ele nos orienta, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele concederá os desejos do teu coração. Desejos esses que podem ser, sabe, enganosos. Pois há um caminho que o homem parece direito, mas no fim dele são caminhos de morte. Está lá em Provérbios. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, amados, muitas vezes nós oramos, nós pegamos ali a palavra de Deus de uma forma, assim, confia no Senhor e Ele considerará os desejos do seu coração. Mas você reparou que o desejo do nosso coração, ele nos leva ao buraco? Mas a Bíblia está dizendo, pastor, aqui ele considerará os desejos do meu coração. Sim, os desejos do seu coração que estiverem na mesma sintonia dos desejos de Deus. Porque lá no livro de... Tanto o salmista diz que ele considera os desejos do seu coração, mas lá no livro de Provérbios, né, diz que, lá em Provérbios 14, 12, diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Ele é enganoso e perverso, mais do que todas as coisas. E fala, quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Mas temos um Deus que conhece e sonda nossos corações. Salmos 139, 1 diz assim, tu me sondas e me conheces. Deus nos conhece, amado. Deus não sabe. Deus, ele sabe das nossas fraquezas. Então, quando vier a tribulação, leia novamente Romanos 5, a partir do verso 3, quando diz, gloriarmos na tribulação. Vamos gloriar, agradecer pela tribulação, que a tribulação ela produz paciência, amados. A paciência, ela, aqui, a tribulação ela produz, ou melhor, perseverança. Ela produz perseverança. A perseverança ela vai produzir confiança. E a confiança
vai produzir em nós, aqui a confiança, não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Confia no Senhor, faça o bem. Lembre-se que esse problema que você está enfrentando, essa tribulação, essa adversidade que nós estamos vivendo, olha para você ver. Nós estamos no mês de agosto. Agosto de 2020. O ano praticamente acabou. Praticamente o ano de pandemia. Onde muitos perderam tudo. Onde muitos perderam a própria vida. Mas aquele que confia no Senhor, aquele que tem esperança e perseverança, esses têm conseguido se sobressair. Porque eu quero te dizer uma coisa. Deus não fecha uma porta que Ele não abre uma melhor. Se Deus fechou a porta e você ainda não abriu, não achou outra aberta, é porque você não procurou direito. Porque Deus, Ele tem uma porta melhor para você. Deus, Ele tem uma porta melhor para a sua vida. Confia nele. Confia nele. O cristão que entrega e confia seu caminho ao Senhor, amados, mesmo perante situações estressantes, como violência, competitividade, ciúme, perda de familiar, doenças, problemas conjugais, entre outras, sabe que Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Salmo 46. O cristão, ele tem que entregar e confiar seu caminho a Deus. Salmo 46 diz, amado, que Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Então nós precisamos entender isso. E entender que se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Salmo 127, capítulo 1. Então é Deus que cuida da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, é Deus que cuida. O estresse, ele é o grande vilão do homem atual. O estresse é o grande vilão do homem atual. Mas o Espírito, mas o próprio Jesus, mas o Espírito Santo de Deus, o próprio Jesus, após ensinar a oração do Pai Nosso, deixa a seguinte orientação: por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Mateus 6, 25. Certamente, se entendermos o propósito de Deus, amados, de Jesus Cristo, estaremos menos sujeitos aos sintomas do estresse. E não permitiremos que o estresse nos domine. Amado, uma coisa eu quero te dizer. Uma coisa eu quero te falar, amados. Lá no livro de Hebreus, o escritor de Hebreus, ele alerta. Ele diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que aproxima de Deus, ele creia que Ele existe. E se você não crê que Deus existe, Ele não vai mudar a sua história. E que Ele é galardoador do que o buscam. Hebreus 11, 6. O escritor, ele mostra que é impossível agradar a Deus sem você ter fé. Por isso, o estresse, ele pode até afastar o homem de Deus, sendo um empecilho em nossa fé no poder dele. Se você não dominar o seu estresse, o seu estresse vai impedir
vai se tornar um empecilho da sua fé no poder de atuação de Deus na sua vida. Amados, só para finalizar, a palavra do Senhor, ela nos ensina que o fruto do Espírito, ele gera em nossas vidas muitas qualidades ou muitas virtudes. O fruto do Espírito, ele gera em nossa vida muitas virtudes. Entre elas está o domínio próprio. Neste texto, quando fala assim, neste texto, o estresse, ele pode expor a ausência de domínio próprio. Pois o que contamina é o que sai da boca e não o que entra. A tribulação, ela gera paciência. E a seguir, experiência. Na situação de paciência é preciso fé, que gera experiência. Traz consigo o domínio próprio. Pois o crente com uma fé experimentada, ou eu vou dizer assim, o crente, ele precisa ter uma fé praticada. Só para fechar. Jó é o exemplo de quem passou por várias tribulações. Mas ele disse que ele conhecia seu Redentor. Ele diz lá no livro de Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele falou mais. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Abre os teus olhos. Comece a ver Jesus. Comece a ver Deus. E seu estresse vai acabar. Amém? Que Jesus continue abençoando cada um de vocês ricamente. Que Ele venha mudar a sua história. Que Ele venha agir na sua mente, tirando todo esse estresse psíquico. E venha agir no seu corpo, tirando todo esse estresse somático. E venha produzir em você um homem e uma mulher saudável, fortalecida pelo poder de Deus. Que o amor de Deus superabunde a sua vida e a sua casa. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, fiquem com Deus. Que Deus continue ricamente abençoando você e sua família. E não perca a oportunidade. Não deixe de ler a palavra, de ouvir louvores, de meditar na palavra de Deus, porque isso é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Amém? Fique com Deus. Que Deus te abençoe ricamente.